E hoje, mais uma vez, com muita alegria, recebemos aqui nos estúdios desta igreja abençoada o nosso amigo, servo de Deus, pastor Dr. Gabriel. Dr. Gabriel está ministrando também na nossa escola bíblica dominical e finalizando nesse próximo domingo este tema precioso que é um tema escatológico, apocalíptico, e você com certeza tem nos acompanhado. Portanto, é uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Pastor Hamilton também nos acompanha, os líderes de ministério, todos aqui desta igreja têm nos abençoado com este projeto que é bênção de Deus. Pastor Gabriel, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, pastor Edmar, tudo bem, graças a Deus. É uma alegria poder estar aqui em mais um Sexta On, já o quarto, né? O quarto, já o penúltimo, vamos ter esse e mais um, né? Exato, alegria nossa, pastor Gabriel, uma alegria, nós estamos deverasmente satisfeitos pelo que o Senhor tem feito a respeito deste projeto, e a igreja está muito bem alimentada, conduzida nesta área escatológica. E hoje nós queremos dizer a você, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, coloque as suas perguntas, seus questionamentos, não deixe a dúvida para outro dia, tá bom? Compartilhe conosco e responderemos aqui diretamente para você e ao vivo. Pastor Gabriel, o tema hoje, como está aqui na tela, o milênio e as principais doutrinas. É um tema interessante, né? É um tema muito bacana, mas para mim é um tema que me faz olhar para o futuro, para onde eu estarei, como igreja, como corpo de Cristo, como servo de Deus. E a minha esperança é essa, como se eu estivesse olhando para a minha casa, para o meu tempo futuro. Então, por isso é um tema extremamente importante, por isso é um tema que vale a pena falarmos, né? E a perspectiva do Senhor quanto ao milênio, como é que você poderia já nos colocar assim, afinal de contas, qual o propósito do milênio para a igreja contemporânea ou para a igreja de toda a história? Como é que podemos dar esse start? O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Olha, eu posso já dizer que o milênio será a concretização plena dos planos originais de Deus para essa criação. Porque ele será um resgate, um retorno a como este mundo deveria ter permanecido se Adão e Eva não tivessem pecado. Bom, vamos polemizar um pouco. Quando você diz esta criação, foi isso mesmo o termo que você usou? Esta criação, significa que houve outras e haverá outras, e significa que esta é a única. Como é que a teologia, como é que os estudiosos acadêmicos pensam sobre isso? Bom, eu particularmente não acredito que houve outra antes dessa, porque não há base bíblica para isso. Isso, exato. Né? Exceto ali uma interpretação equivocada de Gênesis 1, verso 2, que é facilmente refutada. Isso, né? exato. Mas haverá outra. A Bíblia fala de novos céus e nova terra para a eternidade. Né? Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3, de que essa criação se desfará, né? Pelo fogo, com calor, e depois Deus criará novos céus e nova terra. Né? Então, mas antes disso, essa criação, Deus vai fazer questão de mostrar todo o potencial que ela tem. E como ela poderia ter sido lá no Éden, ou permanecido lá no Éden, e como ela deveria ter sido povoada com os homens, com os seres humanos, num estado perfeito. O estado original, né? Isso é o milênio. Então, o milênio eu posso dizer que, em grande medida, talvez não na sua totalidade, mas em grande parte, ele não é algo inédito nessa criação, mas ele é um retorno ao estado original. Perfeito. Parece simples, pastor Gabriel, mas assim, algumas pessoas afirmam que o milênio será um período de tempo e não 1000 anos exclusivamente. Existe base bíblica para isso? Por ser um período de tempo que a humanidade, ou o ser humano não consegue medir de forma cronológica? Como é que, será 1000 anos literalmente? Como é que a Bíblia fala sobre isso? Olha, Apocalipse capítulo 20... em poucos versículos, por 6 vezes seguidas, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, claro, e recebendo a revelação do próprio Senhor Jesus, cita essa expressão 1000 anos. 1000 anos. Então, né? Não há refutação. Então, eu costumo dizer assim,
eu começo a citar descrever a aparência de um homem para você. E aí eu começo a dizer a altura, o peso, o porte físico, os detalhes do rosto, cor do cabelo, dos olhos, e dou uma série de detalhes e depois eu digo assim para você, mas esse homem é alegórico, ele representa apenas uma metáfora. Aí a primeira coisa que você me dizer, então por que você detalhou tanta coisa se nada disso existe no mundo real? Exato. Né? Então a gente pode aplicar esse mesmo conceito para a Bíblia. Não faz sentido detalhamento exaustivo em coisas que são alegóricas. Claro. Só se faz detalhamento em coisas literais. Eu achei importante a forma como o senhor inicia, porque, por exemplo, então o milênio será exatamente o momento em que a manifestação gloriosa de Deus se torna plena. Nessa criação. No propósito, né? No propósito. Inclusive, pastor Adimar, olha que interessante como na maioria de nós cristãos passa despercebido, né? Quando Jesus nos ensina a orar em Mateus 6 e ele nos ensina a oração modelo, que nós chamamos de Pai Nosso, ele já começa logo no início ali dizendo, venha a nós o teu reino. Perfeito. De qual reino Jesus estava falando? Do milênio. O milênio é a manifestação plena do reino de Deus sobre essa terra. Não é também da igreja ou não? Sim, a igreja será parte dos súditos, né? Estou dizendo nesse tempo presente? Ou aquele versículo não tem base para ser para a igreja no tempo presente? Aí eu precisaria entrar numa questão, principalmente em Mateus 12, por exemplo, é um texto que dá para usar para isso. Quando Jesus ele começa a falar, vocês estão vendo que eu expulso demônios, curo enfermos e por isso o reino de Deus é chegado. Isso. Né? A palavra reino, ali no original grego, é basileia. Basileia, na verdade, no seu sentido mais amplo, ela não é reino, ela é domínio. E o que significa isso? Ela é um adjetivo para caracterizar o rei. E não o seu reinado. Então, quando fala que o termo basileia, na verdade, a tradução mais exata dele é autoridade para reinar, é poder real. Isso. Então, quando Jesus fala que a basileia de Deus já estava manifesta entre eles, ele está falando de si mesmo. Ele está falando que aquele que é o rei por direito, que tem autoridade para reinar, já estava manifesto entre eles. Cumprindo profecias, por exemplo, como Gênesis 49, quando Jacó promete para Judá que os reis de Israel viriam da descendência de Judá até que venha Siló. Siló significa aquele a quem o reino pertence, que é quase que um paralelo com Basileia no grego no Novo Testamento. Então ali é um erro muito comum as pessoas acharem que Jesus estava falando de uma condição, de um sistema, de uma realidade presente. Na verdade, ele estava falando dele mesmo e que a presença dele na terra naquele momento tornava aquela realidade. Perfeito. Então Mateus, quando Mateus é direcionado a escrever, ele está de fato falando sobre o milênio ali naquele texto da oração do Pai Nosso. Sim. Né? E a gente faz tanto essa oração e não nos damos conta que toda vez que nós fazemos essa oração, nós estamos clamando a Deus para que o milênio venha logo. Que bênção, e as pessoas não se dão conta, né? Maravilha. E o milênio, então, será a última etapa do plano de Deus no trato com a humanidade. Podemos colocar isso como aquela famosa dispensação da plenitude dos tempos? Seria mais ou menos isso? Eu prefiro definir como cumprimento pleno da nova aliança. Cumprimento pleno da nova aliança. A era da igreja seria a nova aliança inaugurada. Isso. E o milênio, o cumprimento pleno da nova aliança. Perfeito. Bom, no primeiro programa, pastor Gabriel, nós falamos muito sobre milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Definimos de forma muito clara, biblicamente, a opção bíblica, que é o pré-milenismo, não é isso? Correto. Nós deixamos muito firme isso. Então, quanto a isso, não vamos nos ater aqui, mas vamos colocar aqui nessa questão de caráter do milênio. É possível, pastor Gabriel, trazer esses três blocos, colocando que o milênio de fato terá essas três possibilidades, tanto espiritual, econômica e didática, ou não faz sentido? Como é que nós poderíamos olhar como será a estrutura, vamos dizer assim, a convivência no milênio? Terá essa estrutura? Sim, muito mais amplo, na verdade. Quer ver? Aqui no capítulo 10 do livro
aqui do Manual Prático de Escatologia, eu compilei uma lista que J. D. White Pentecoste já tinha usado no livro dele também chamado Manual de Escatologia, e ele coloca 27 características do milênio. Nomeando elas de A a Z, né? E eu vou só descrever bem rapidamente aqui, e todas elas embasadas por 3, 4 textos bíblicos cada uma, né? Então, olha o que ele fala aqui: será um reino de paz, de alegria, de santidade, da glória manifesta de Deus, do consolo, da justiça, conhecimento pleno de Deus, sua palavra, sua vontade. Será um reino de instrução, não haverá ignorância das coisas de Deus. Será retirada a maldição que há sobre essa criação desde quando Adão caiu. A doença será eliminada, os deformados ou enfermos serão curados, aqueles que entrarem para o reino. Haverá uma proteção do próprio Cristo contra qualquer coisa que pudesse vir a fazer mal, liberdade em relação à opressão, ausência de imaturidade, tanto física quanto espiritual, reprodução dos povos vivos, trabalho na terra, mas não de forma penosa, prosperidade econômica, aumento da luz solar. Olha que interessante, a Bíblia fala que vai aumentar a luz, não o calor. Por quê? A luz gera mais energia nas plantas e elas vão crescer e produzir muito mais, com uma luz mais intensa. Língua unificada, né? Desde a Torre de Babel, as línguas se tornaram uma barreira. No milênio isso será quebrado. Adoração unificada, presença manifesta de Deus, a plenitude do Espírito Santo e a perpetuidade do reino milenar. Todas essas características são trabalhadas nesse livro aqui, mostrando em detalhes o que vai acontecer no milênio. Perfeito. Me parece que a quarta característica que você mencionou, ela refere-se a pessoas enfermas, pessoas... deformidades e enfermidades, isso. E essas pessoas virão de onde? Quando eu entrar nos súditos do milênio, posso até já entrar, né? Eu acho que é interessante. Vamos fazer assim, uma linha do tempo, então, isso, né? É melhor para que nós possamos entender, porque nós estamos falando de um tempo que não será um tempo estático, né? Será um tempo com muito movimento, muito dinâmico, e que terá uma organização, terá um rei, terão súditos. De onde vem? Aí eu acho que é importante. Sim, lógico, com certeza. Então vamos lá, olha. Finalzinho do período tribulacional, Jesus volta. Perfeito. Ele vai destruir o anticristo, seu exército, lançar anticristo e falso profeta no lago de fogo, encerrar a guerra do Armagedon ali. Isso. E aí, a primeira coisa que ele vai fazer? Reunir todos os sobreviventes da tribulação e julgá-los. Salvos e não salvos. Isso, exatamente esse é o critério de julgamento. Tanto de Israel quanto entre os gentios. Exato. Né? Então, os salvos, os aprovados nos julgamentos, já não é mais salvação, né? eles receberão o direito de poder entrar no reino. E os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Perfeito. Então é a este julgamento, por exemplo, que Jesus fala em Mateus 25, versos 31 a 46, o julgamento das nações. Então ele fala: vinde benditos de meu Pai, entrem no reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aquele é o momento que ele convida os aprovados nesses julgamentos a entrarem no milênio. Então, eles serão totalmente restaurados fisicamente ao nível que Adão e Eva tinham antes da queda. Se tornarão fisicamente perfeitos. É aqui que eu falo que os que tiverem qualquer tipo de enfermidade ou deformidade serão totalmente curados disso. Mas eles serão ainda mortais. E serão ainda seres biológicos. E por isso eles se casarão, terão filhos e repovoarão a terra durante o milênio. Peraí, vamos um pouquinho devagar. Vamos lá. Então a igreja que foi arrebatada... Não falei nada da igreja. Não, isso, estou apenas criando um link. Isso. A igreja que foi arrebatada, nós estaremos reinando com o Senhor Jesus e haverá no milênio aqueles que vieram da tribulação. É isso mesmo? Eu estou certo no meu pensamento ou não? Isso. Então, por enquanto eu falei só dos sobreviventes da tribulação. Aí né? Os sobreviventes da tribulação, é correto falar que algumas pessoas até afirmam, na tribulação haverá salvação. Então não haverá salvação, haverá aprovação.
Isso. Porque a salvação envolve Cristo, é isso? Sim. Ou é mais ou menos isso ou não? Os aprovados no julgamento são os que nasceram de novo. Então, eles são salvos. Né? O julgamento pós-tribulação ali será o momento em que isso será analisado e chancelado, vamos dizer assim. Aí o sacrifício de Cristo vale, então, até o final da tribulação. Sim. E durante o milênio também, para sempre. Ele é eterno. Né? Então, esse grupo são sobreviventes da tribulação. Tá? Perfeito, que entrarão no milênio regenerados, perfeitos, mas ainda mortais. Tá? Nós, igreja, já estaremos ressurretos ou glorificados com corpos imortais, indestrutíveis, semelhantes a anjos. Perfeito. Quando Jesus volta, nós voltamos com ele já glorificados. E nesse momento da volta de Cristo, outra coisa que ele faz também é ressuscitar todos os santos do Antigo Testamento, junto com aqueles que morreram salvos durante a tribulação, que a gente chama de mártires da tribulação. Isso. Todos esses também já ressuscitarão com corpos imortais, glorificados, semelhantes aos anjos. Então, no milênio, nós podemos dizer que haverá dois tipos diferentes de pessoas. Vão existir os já glorificados, que é aqueles que já experimentaram a ressurreição ou o arrebatamento, né, no caso da última geração da igreja. E os ainda mortais, que são os sobreviventes da tribulação que se converteram e foram aprovados nos julgamentos. E não foram glorificados, aliás, não serão glorificados. Durante o milênio, não. Esse período eles viverão ainda mortais. Ou seja, esta é mais uma razão para você ser arrebatado, né? Sim, eu costumo dizer, as promessas e profecias que Jesus fez para a igreja são muito superiores aos do santo do Antigo Testamento e aos da tribulação. É por isso que Jesus fala a respeito de João Batista assim: dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista, se referia aos santos do Antigo Testamento. Exato. Mas aí ele fala, mas o menor no reino de Deus, que é a igreja, é maior que João Batista. Porque nós teremos promessas e profecias cumpridas na igreja muito superiores aos santos do Antigo Testamento. Perfeito. Continuamos a linha do tempo, então, sem muitas interrupções. Então, aí basicamente haverá esses dois grupos, né? Mas eles vão ser vizinho de porta? Não. Tá? Porque a Bíblia fala que nós, como igreja, nós reinaremos junto com Cristo. Nós não seremos apenas súditos, nós seremos representantes do reino. Estaremos delegados por Cristo, exercendo várias funções no reino messiânico. Né? E também, quando falamos de galardão, em boa parte, o galardão que cada um terá é o cargo e o nível de autoridade que terá durante o milênio. Essa seria a pergunta, porque, por exemplo, aquele famoso nome escrito na pedra e que ninguém sabe, é isso mesmo, ele possivelmente representaria a minha história do cristianismo que terá influência no milênio. Sim, falar do novo nome, né? Que cada um recebe. Sim, é um nome que nós receberemos do próprio Cristo e a partir daquele momento da ressurreição nós seremos chamados por aquele nome. Durante o milênio, já também na eternidade depois, o nosso novo nome será aquele. Que representa o galardão que nós recebemos. Ou seja, assim, vamos colocar em patente militar. Seríamos um coronel, tenente-coronel, sargento, soldado, claro, grosseiramente, mas seria mais ou menos assim, hierarquicamente. Isso, eu costumo até comparar assim numa hierarquia mais política, né? Então, por exemplo, comparando hoje, aqueles com galardão maior seriam equivalentes a um presidente. Eles iriam reger uma nação inteira. Os médios já seriam governador, os mais baixos seriam prefeito e assim por diante. Né? Então, isso, os já glorificados, nós estaremos na Terra durante o milênio para desempenhar nossas funções de governo junto com Cristo. Na Terra, Terra ou na Nova Jerusalém nós vamos falar agora, né? Nós estaremos na Terra mesmo, no milênio na Terra. Aí quando eu entrar e a gente falar sobre a Nova Jerusalém, nós vamos explicar em mais detalhes, mas eu costumo fazer a seguinte analogia, né? A Nova Jerusalém é o endereço residencial do glorificado e a Terra é o endereço comercial. Uma onde ele trabalha, outra onde ele mora. Né? Muito capitalismo. A ideia seria essa, tá? Não, ela ficou super e faz sentido. Faz sentido assim. Faz sentido quando nós olhamos nessa perspectiva, né? De que terá um reino hierarquicamente organizado e que hoje o servo de Deus, ele não pode viver um cristianismo de qualquer forma. Por quê? Porque isto influenciará no milênio.
Sim, lógico. É impressionante. As obras que a pessoa faz hoje para um reino de Deus Exato. vão redundar diretamente em que cargo ele terá no milênio. É por isso que a Bíblia é muito rigorosa em dizer que conhece a intenção do coração, que a obra não pode ser palha e aquela coisa toda simbolicamente, né? Uhum. E que o Senhor sabe absolutamente tudo a nosso respeito, ou seja, que tudo será pesado, né? Muito, isso, ao mesmo tempo que é libertador, é também uma responsabilidade extrema, né? De viver Cristo. Sim. Né? Viver Cristo intensamente. E quando nós falamos da terra, né? Ela será totalmente restaurada. Um piscar de olhos ou não? Eu acredito que não. Não, né? Deus poderia fazer. Claro, com né? certeza. Mas por que eu acredito que não? Eu teria que entrar no detalhe mais técnico. Uhum. Mas nós sabemos que a primeira e a segunda metade da tribulação são períodos de 1260 dias. Isso. Né? Então, quando nós olhamos ali em Daniel 12, ele fala primeiro de 1260 dias, e aí depois ele diz assim: do momento em que o sacrilégio, que o templo for profanado até a restauração dele, haverá 1290 dias. Então ele já joga mais 30. Isso. Então dá a entender que esses primeiros 30 vão ser o julgamento de Israel e a reconsagração do templo que havia sido profanado. Isso. Porque ao final desses 30 dias depois da volta de Cristo, o templo já vai voltar a estar em uso. E aí ele diz assim: feliz aquele que chegar ao final dos 1335 dias. Então depois dos 30 ele jogou mais 45, isso, que dá a entender o quê? Que esses outros 45 serão o julgamento das nações e a restauração da terra. E aí ao final desses 45 o milênio começa de fato. Perfeito. Olha só, pastor Gabriel, nós temos aqui conosco nesta noite, de forma muito graciosa, a irmã Deise, a irmã Ana, o Roberval, Graça e Paz. Eduardo Bittencourt, estávamos com saudade de você, viu? Olha, vamos repreender você porque você estava de férias e não nos acompanhou. Mas tá bom, nós vamos te perdoar dessa vez. A Leda e a Ieda estão conosco, a Sandra Cristina, nós temos também aqui o Novo Testamento, que eu não sei o seu nome, mas você sabe quem é. Então, louvamos a Deus por cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já pode colocar aí. Ó, a Sandra já colocou a sua pergunta ou a sua dúvida. Ouça aí, pastor Gabriel, doutor Gabriel. Pastor Edmar, boa noite, graça e paz. Doutor Gabriel, gostaria de saber se aqueles que não forem arrebatados e estiverem no milênio, aí ela já está falando de pós-tribulação, né? No milênio, esses reconhecerão seus familiares ou amigos que foram arrebatados? Certo. Primeiro que isso vai ser situação bem rara, né? É. Porque se a pessoa não foi arrebatada, pelo que eu estou entendendo da pergunta, seria alguém que conheceu o evangelho, mas não creu de verdade. Isso. Né? E por isso não foi arrebatado. E aí ele teria vivenciado a tribulação, se convertido durante a tribulação e depois sobrevivido à tribulação, que já é bem difícil também, e entrado vivo no milênio. Eles vão se reconhecer sim. É mesmo? É porque são dois estágios diferentes. Mas tem base bíblica para isso? Tem. Quer ver? Sério? Não é especulação? Não. Olha que bênção. Olha glória a Deus. Eu posso já citar aqui. A passagem de Lucas 16, versos 19 a 31, que é a passagem do rico e o Lázaro. Isso, perceba que o rico, lá no já depois, após morte, no mundo dos mortos, ele reconhece, ele lembra da vida que ele teve na terra, reconhece Lázaro, lembra dos seus 5 irmãos e pede para voltar para conversar com eles. Então, isso mostra que na realidade pós-morte a pessoa ela tem a memória da vida que teve na Terra, está lúcida e consciente. Quando fala de que tudo será apagado, é uma profecia para a eternidade. É Isaías 65:17. Isso. Eis que fareis novos céus e nova terra, onde as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Eternidade. Isso é para a eternidade, não é para o milênio. Perfeito. Olha só, minha irmã Sandra, tá bem essa resposta ou qualquer coisa escreve aqui novamente. Nós temos aí a Kate Torres também, que está conosco, a Gisele Oliveira, que acabou de entrar, é uma alegria. Muito bem, pastor Gabriel, continue então essa exposição aí. Nós estávamos falando dessa convivência no milênio, nós, a igreja, estaríamos administrativamente envolvidos
nessa terra que está em processo de restauração, então. Isso, em processo nessa transição, Isso, né? Quando o milênio começa de fato, já está totalmente restaurada. É importante também, eu acho que... Peraí, quando o milênio começa, ela estará restaurada de acordo com essa visão que você colocou, que é os 1.300... Isso. Na verdade, assim, Daniel 12, ele nos leva a entender que do final da tribulação até início do milênio, de fato, haverá um período de 75 dias. Perfeito. Tá? Então, seria mais ou menos o período de transição, onde tudo vai sendo organizado e preparado. Joia. E... também eu acho que para conectar uma coisa com a outra, não ficar tão suspenso, é melhor a gente já falar da Jerusalém Celeste, né? Então, assim, Apocalipse 21, ele vai descrever a Jerusalém Celeste que desce dos céus da parte de Deus. E ela nada mais é do que aquela própria morada que o Senhor Jesus falou em João 14, que ia à casa do Pai, nos preparar uma morada eterna, e que quando estivesse pronta ele nos buscaria para habitar nela. Seria o nosso endereço residencial. Residencial, exatamente. Perfeito. E perpétuo. Isso. Né? Então, quando Jesus volta e a igreja volta, essa morada também vem. Porque é a morada eterna da igreja. Claro. Mas ela ainda não encosta na terra, ela não se une à terra porque ainda não é o momento para isso. Então ela fica pairando nos ares, né, flutuando mesmo em grande altitude, e só os já glorificados, os já ressurretos, é que têm acesso a ela, porque ela é uma dimensão espiritual. Né, mas já estará manifesta de forma visível durante o milênio. E lá o santo será a morada dos santos. E assim, como nós seremos semelhantes aos anjos, não teremos mais as limitações da matéria e nem estaremos sujeitos às leis da física. Então, a pessoa vai poder se transportar instantaneamente da Terra para Jerusalém Celeste e vice-versa. Tá? Mas estaremos, então, é importante falar assim, essa morada estará pairando entre os ares, visível, né? E aí a Bíblia fala até as medidas dela, né? Ali no original grego, 180, é um cubo perfeito. Então, para quem não sabe, cubo é o formato de um dado. Isso aqui, ó. E cada lado, ó, largura, a comprimento e a altura, todos iguais. E cada lado... no original ali de 185 mil estádios. Isso em medidas modernas é 2.200 quilômetros. Então 2.200 quilômetros de largura, de profundidade e de altura, né? Isso, se a gente fosse, por exemplo, colocar sobre o Brasil, ele encheria quase que o Brasil inteiro. Só que nós estamos falando de 2D quando a gente fala o Brasil. Esse mesmo comprimento é para cima. 2.200 quilômetros para cima, se nós fôssemos comparar com padrões modernos de construção, com um pé direito de 3 metros, seria equivalente a um prédio de 733 mil andares. 733 mil andares. Para o senhor ter uma ideia do tamanho disso. Então é uma coisa gigantesca. Eu costumo dizer que, imagine como se tivesse uma segunda lua. Ou algo... Então vai ter a lua branquinha redonda e vai ter um cubo dourado próximo à lua ali, do tamanho da lua. E flutuando na órbita da Terra, e essa será a Jerusalém Celeste durante o milênio. Depois, após todos os eventos de transição, quando começar a eternidade de fato, aí o texto diz que a Jerusalém Celeste pousa na Terra, se une à nova Terra, funde-se com ela. E aí o texto diz, agora a morada de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, ele será o seu Deus. Então, para a eternidade, é uma pergunta que costuma fazer muito. A gente vai viver a eternidade no céu ou na terra? E eu costumo dizer, nos dois. Porque a Jerusalém Celeste nada mais é do que uma forma compactada do próprio céu, da própria dimensão celeste. Então, na nova terra, na eternidade, quando ele desce e se funde a essa criação física, céus e terra, a dimensão espiritual e a dimensão física, voltam a ser uma só de novo. Como era a criação original de Deus, era uma só, física e espiritual. O que rachou a criação em duas partes foi o pecado. Então, na eternidade, quando o mundo for totalmente purificado de todo o pecado, essas duas partes da criação de Deus irão se fundir em uma só de novo. Muito bem, pastor Gabriel. Uma pergunta que com certeza você já ouviu muitas vezes, e já no meio, desculpa os irmãos pentecostais, mas... no meio pentecostal já ouvi revelações que, se você
não for muito bem, você irá morar no casebre lá no final da Nova Jerusalém, não na mansão. Existe essa... O que o senhor tem a dizer sobre isso? A morada na Nova Jerusalém tem alguma característica bíblica sobre isso? Não. E também, assim, não há nenhum texto que sugere a ideia de que tenha áreas inferiores dentro dessa morada. Isso. Né? Eu acho que o único critério que talvez tornaria um lugar superior ao outro, vamos dizer assim, seria a proximidade que ele fica do trono de Deus. Já estou até especulando um pouquinho aqui, mas né? A sublime glória de Deus sim, é irrelevante. Isso, né? E o texto fala ali, João ele nem consegue descrever o material que é feito essas coisas. Ele diz que é como se fosse uma mistura de ouro com cristal, com diamante. Imagina uma espécie de ouro semitranslúcido. Seria algo assim. Então é algo que nem existe na nossa criação. Jesus, quando disse que ia preparar lugar, ele não falou, vou preparar lugares para uns e para outros, né? Vou preparar lugar. E é impressionante isto porque nos mostra, obviamente, o amor, a justiça, a misericórdia, o próprio Deus, né? E isso é muito, muito bom. Então, se você, por acaso, tinha dúvida no bairro da Nova Jerusalém que você mora, estaremos todos juntos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, sob a mesma glória, sob o mesmo cuidado do Senhor. Mais uma pergunta aqui, pastor Gabriel. Agora a irmã Ana está perguntando. Boa noite, pastor Edmar. Doutor Gabriel, os que morrem vão para o Hades no inferno ou Hades paraíso, correto? Ambos são separados por um abismo. Isto fica no segundo ou no terceiro céu? Certo. Agora... só pela expressão que ela usou, eu já sei que ela comprou meu livro e leu o capítulo 6. Porque essa... Parabéns, Ana! Essa expressão Hades Inferno e Hades Paraíso fui eu que criei. Exato, eu até fiquei assim um pouco pensativo, porque não é uma expressão muito comum, né? E aí é óbvio, está no seu livro, mas... como clarear isso aqui, pastor Gabriel? No capítulo 6 do meu livro, eu trato só sobre a realidade pós-morte, né, que a gente chama de tanatologia ou escatologia individual. Infelizmente, aqui nos estudos não vai dar tempo de entrar na IBD, né, em detalhes nesse assunto. Mas, de fato, Lucas 16, essa passagem do rico e o Lázaro, ela nos deixa bem claro que o momento que é selado o destino eterno da pessoa, se ela é salva ou perdida, é o momento da morte. Então, se ela morre estando salva em Cristo, ela vai para o paraíso. Como diz ali o texto, os anjos de Deus levam a pessoa para o paraíso, ou seio de Abraão. O paraíso e seio de Abraão são a mesma coisa. É o lugar onde os salvos que morreram aguardam a ressurreição. Ali em descanso, em alegria. E se a pessoa... Não estático, né? Não, lúcidos, acordados. Perfeito, e com a memória da vida que teve. Tem uma corrente de ensinamento que diz que a doutrina do sono da alma. Exato, é uma heresia dos testemunhas de Jeová. Perfeito, exatamente. Ótimo. Show. E no caso do perdido, ali representado pelo rico nessa passagem, também ele já vai para o Hades ou Sheol, que popularmente a gente chama de inferno, porque essa palavra inferno não existe nos originais da Bíblia, né? Ela é uma tradução depois quando a Bíblia foi traduzida para o latim, né? E aí acabou aportuguesando. Mas a ideia, o texto bíblico já deixa bem claro que a dimensão espiritual dos mortos já é subdividida em duas partes, uma para os salvos, outra para os perdidos, e que esses lugares são intransponíveis. Não tem como um salvo ir para o lugar dos perdidos e muito menos um perdido ir para um lugar dos salvos. Essa ideia que a Igreja Católica teve de transformar esse lugar dos perdidos em purgatório e ficar criando formas de tirar alguém após a morte dali e colocar no lugar dos salvos, isso é uma heresia católica criada na Idade Média. A pergunta da Gisele, pastor Gabriel. Pastores, se no céu não haverá sofrimento, então nós não nos lembraremos dos nossos familiares. É certo isso? Porque se lembrarmos e percebermos que alguns deles não estarão lá, ficaremos tristes, com certeza. Aí a Sandra faz um comentário bem bacana. A Sandra é show de bola, é aluna da nossa faculdade. Ela diz assim: se existe casebre no céu, não sei, mas uma coisa estou certo: é melhor morar num casebre no céu do que num palácio no inferno.
Com certeza. Concordo. Ai, Sandra, você sempre com as suas... Vamos lá, e aí? Reconheceremos familiares? Como é que foi nessa perspectiva de tristeza? Eu não acho que não, né? Então, é que quando ela fala no céu, acaba dando a ideia de um lugar, né? Eu prefiro não definir lugar, mas definir momento no tempo. Uhum. Então, durante o milênio ainda será possível reconhecer. Uhum. No Novo Céus e Nova Terra, que é já o início da eternidade, aí não. Aí durante a eternidade, o estado eterno, aí realmente então, as nossas memórias serão apagadas e começa de novo. Mas reconhecer sem a perspectiva da tristeza, né? Ou o senhor acha que será integralmente? Olha, se nós formos seguir literalmente o que está lá em Isaías 65:17, ele diz assim: e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ele não está falando só das coisas ruins. Ele está falando de todas as coisas passadas. Então, se a gente for levar literalmente esse texto, seria tudo. Né? Mas eu entendo que também existe a possibilidade de Deus, de alguma forma, tirar só as memórias ruins. Né? Quando a gente fala de estado eterno, eu acho que é um dos assuntos que menos é revelado na Bíblia, como será o estado eterno de fato. Então, tem muitas lacunas aí para a gente ficar preenchendo. Não, né? no estado eterno, pastor Gabriel, eu concordo plenamente, mas estou dizendo nesse período do milênio, onde nós estaremos reinando, reconheceremos os nossos familiares, parentes e amigos que vieram aprovados da tribulação, mas o sentimento de tristeza não nos caberá, porque nós teremos um corpo glorificado. Essa é a minha pergunta. Isso, exatamente. O corpo glorificado não é só a parte material, mas é a nossa mente, a nossa alma, a parte espiritual. Nós teremos a mente de Cristo. Né? Então, nós estaremos totalmente imunes ao pecado. Então, mesmo se a gente vier a lembrar da pessoa, isso não vai nos afetar, não vai causar tristeza, porque nós teremos a mente de Cristo. Perfeito. Bom, nós falamos um pouquinho dessa medida da Nova Jerusalém, mas vamos pensar um pouquinho, pastor Gabriel. É claro que aqui não dá para ver bem, mas o que o senhor destacaria neste contexto desta cidade, além de ser um cubo, de flutuar e que logo após o milênio ela estará tendo como base na terra? O que mais nós podemos destacar nesta cidade? Bom, essa cidade, o texto diz que ela tem 12 portas, 3 portas para cada lado. Isso imitando já o padrão da cidade velha de Jerusalém. Na verdade é o contrário, né? Quando Deus começa a passar as instruções lá para Moisés de como fazer o tabernáculo, os utensílios, a roupa dos sacerdotes, o peitoral do sumo sacerdote, a arca da aliança e todas essas coisas, ele diz assim: faça exatamente conforme o modelo que eu te mostrei. Então ali dá a entender que ele mostrou no céu os verdadeiros, você vai fazer cópias terrenas do que você viu no céu. E por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que tudo isso eram sombras das realidades espirituais. Né? Então, eu entendo que dessa mesma forma, até a arquitetura da Jerusalém terrestre, ela foi de certa forma inspirada por Deus na hora de eles construírem, para que ficasse parecido com a Nova Jerusalém que já existe nos céus, né, na dimensão espiritual. Por isso, ela também tem esse formato quadrado com 3 portas para cada lado, né, totalizando 12. E ali o texto vai dizer que as portas, elas vão ter os nomes dos patriarcas, e os alicerces dela embaixo terão 12 alicerces também, e terão o nome das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Né? Então, ali mostrando, fazendo uma alusão tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo. Que tanto os salvos do Antigo quanto os do Novo, esta é a morada eterna deles, né? Não só de um grupo, mas de todos os salvos. Né? Também fala da árvore da vida, que estará lá, né, representando ali a vida eterna que Deus concede a cada um. Também o rio da vida, com essa mesma simbologia, né? E o texto vai falando de vários detalhes arquitetônicos, né? Fala também que terá ali uma praça central, que será o lugar do trono de Deus. E de fato, a gente pode entender em uma escala bem grande que essa Nova Jerusalém também é um palácio. É o palácio do próprio Deus, onde o trono dele habita. Se pensarmos em 2.200 quilômetros, né, é uma área muito gigantesca, sim, para a nossa realidade, né, obviamente, para a realidade
que medimos. E olha que interessante, o texto ainda diz que o muro dela, tá vendo esse risquinho aqui, ó? A Apocalipse 21 diz que ele vai ter 65 metros de largura. Imagina. Só um muro. Né? Então, assim, imagina, hoje isso daria um quarteirão. Né? O tamanho médio de um quarteirão nas nossas cidades. Então, o muro só da cidade vai ter a largura de um quarteirão. É verdade. Pois bem, pastor Gabriel, nós entendemos aí, de acordo com o que a Bíblia nos orienta, destes fatos que é uma realidade. É uma realidade, e eu creio, nós cremos como servos de Deus. E após esta realidade, então, começa a eternidade. Hoje não falaremos sobre a eternidade, né? O senhor já quer Não, prefiro deixar para o próximo programa. Uma coisa também que eu acho interessante, eu gosto muito dessa parte, é que no que vai mudar em relação à natureza, né? Porque ali eu vejo com muita tristeza Gênesis 3, quando Deus fala para Adão assim: maldita se tornou a terra por sua causa. Né? Porque o pecado de Adão e Eva não contaminaram só a raça humana, contaminaram todo mundo, toda a criação, o reino animal, o reino vegetal. Né? Por isso que Paulo lá em Romanos 8 vai dizer que essa criação que está nesse estado decadente aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para que ela seja liberta desse estado de decadência em que ela se encontra. A criação, né? A criação. É importantíssimo. Né? Então eu vejo aqui o momento em que toda essa criação será redimida, né? E lá no Éden, todos os animais eram totalmente dóceis, pacíficos e herbívoros. Não havia morte no reino animal, não havia animais devorar uns aos outros. Né? Isso começa a ficar desse jeito após o pecado. E aí em textos como Isaías 11, nós vemos que no milênio isso será resgatado. Leão e cordeiro pastarão juntos, um ao lado do outro, os ursos ali com as ovelhas, a criança vai colocar a mão no ninho da cobra e ela não vai picar. Né? Então, como vai ser agradável, né? Já pensou você poder viver num mundo onde todos os animais se tornam 100% dóceis, pacíficos e herbívoros, e você poder lá e brincar com o leão, com o tigre, com o urso, o rinoceronte, enfim, qualquer um, e ninguém fará mal um ao outro, né? Isso é maravilhoso. Aquela questão de que os animais começaram a ser carnívoros após Noé tem fundamento bíblico? Não, isso é no caso do ser humano. O ser humano? Isso. Os animais não? Não, o ser humano, os animais a partir do momento da queda, eles já se tornam selvagens e começam a predar uns aos outros. Mas Deus dá orientação para o ser humano, isso está lá em Gênesis 1 e 2, de se alimentar apenas de vegetais. E aí, em Gênesis 9, depois do dilúvio, é que Deus fala assim para Noé: assim como antes lhe deu os vegetais, agora dou os animais também como alimento. Então o ser humano só foi autorizado por Deus a começar a comer carne depois do dilúvio. Perfeito. Muito bom. Pastor Gabriel, fale um pouco para nós sobre as literaturas disponíveis para aquisição, tanto na internet, aqui na nossa livraria. E nos dê aí um spoiler do que será no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, por gentileza. Então, pessoal, vocês estão vendo aí os livros, coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. Nesses 4 volumes eu ensino todos os principais assuntos da teologia cristã. Então aqui no volume 1, Entenda a Trindade, por exemplo, a parte que eu falo do Deus Pai, eu falo sobre os nomes de Deus, eu falo sobre os atributos de Deus, como entender Deus. Você tem que entender os atributos dele. E assim você vai entender o que Deus faz, o que ele não faz, como é a sua natureza, o seu caráter. Também falo ali sobre como Deus se revelou no decorrer da história e como continua se revelando. Quando eu vou falar de Cristo, ali eu falo da natureza humana de Cristo, da natureza divina, como ele concilia essas duas naturezas, a obra redentora. E um assunto importante: Jesus apareceu no Antigo Testamento, pastor? Eu acredito que sim. Que teve várias aparições no Antigo Testamento. No capítulo 12 eu mostro vários textos bíblicos onde o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aparece ali no Antigo Testamento. Já que o senhor falou sobre isso, a pedra que Moisés tocou ao invés de falar.
Simbolicamente, o apóstolo Paulo menciona que é Cristo, né? Sim. Que representa Cristo. Mas existem alguns estudiosos que manifestam que aquela pedra, de fato, ela acompanhava o povo para onde ia. E tem alguns estudiosos que afirmam que Míria, por resgatar Moisés das águas, Míria que tinha mais acesso àquele momento da pedra, de jorrar água, etc, etc. Como é que é essa visão? O que o senhor pensa sobre aquele fato? Eu acredito que era só uma metáfora mesmo, que não era mesmo. Cristo literalmente representado de alguma forma, né? Mas existem vários outros momentos, por exemplo, o anjo que brigou com Jacó, o príncipe dos exércitos de Deus que aparece para Josué, né? O quarto homem na fornalha de Daniel, né? E tantos outros. Eu posso dizer ali seguramente umas 10 passagens em que o Filho de Deus aparece no Antigo Testamento. Perfeito. Né? Isso é abordado claramente no Entenda a Trindade. Né? E aí da parte do Espírito Santo também falo que o Espírito Santo ele é uma pessoa e é Deus, mas não tem corpo. Como pode ser uma pessoa e não ter corpo? Né? Eu explico isso no livro. Depois, no Homem, Pecado e Salvação, a parte do ser humano, eu falo como o ser humano era antes da queda, como ele ficou após a queda, o que é corpo, alma e espírito, como entender cada uma dessas partes, como ficaremos após a redenção futura e a glorificação. Na parte do pecado, o que é o pecado, falo desde a queda de Satanás, a origem do pecado, o que é o pecado de fato, como surgiu o pecado. Existe muito essa dúvida, Deus criou o pecado? O diabo criou o pecado? Nenhum dos dois. Né? Como surgiu o pecado? Está no livro. Exato. A parte da salvação também, eu trato todas as questões relacionadas, o manual prático de escatologia, com tudo isso que a gente está falando, anjos, demônios e igreja, falo também dos anjos bons, dos anjos caídos, vários assuntos relacionados aos, que o pessoal tem mais curiosidade, aos demônios, né? Os anjos caídos. Então falo sobre as obras de demônios, ensinamentos de demônios, o que eles fazem, o que eles não fazem, possessões e como se defender em relação a isso. Né, também falo no livro, então é uma coleção bem completa mesmo. O senhor aborda no livro Anjos e Demônios as ações contemporâneas do mundo dos espíritos, como orixás, essas coisas? Sim, inclusive eu trabalho até sobre a hierarquia dos demônios. E dou exemplos, inclusive bíblicos, mostrando, olha, esse tipo de entidade aqui é uma potestade, esse aqui é um principado, esse aqui é um dominador, e eu faço associações com vários movimentos religiosos. As entidades que eles veneram hoje estão diretamente associadas a demônios. Isto é algo seríssimo, né? Pastor Gabriel, aqui antes do senhor falar o que acontecerá na próxima Escola Bíblica Dominical, o Diego Souza fez uma pergunta aqui. Eu entendi essa resposta já, mas vou perguntar novamente para que o senhor reforce. Pastor, os habitantes do milênio que vieram da grande tribulação, no fim do milênio terão corpos glorificados? Eu entendi a resposta, mas o senhor pode reforçar novamente? Sim, eu na verdade não expliquei explicitamente esse trechinho. Foi boa a pergunta para eu poder complementar. Então, mas o senhor, eu entendi assim: os aprovados estarão reinando corpos físicos e não glorificados. Nós estaremos nos céus, na Nova Jerusalém, corpo glorificado, tendo acesso a esse período. Sim, mas o que ele quis dizer é o seguinte: quando acabar o milênio, da transição do milênio para a eternidade, o que vai acontecer com os mortais? É aí que ele quer que eu chegue, entendeu? Ok. No fim do milênio, é isso mesmo. Perfeito. Então, qual que é a sacada aqui? Primeira coisa, a população mundial se reproduzirá muito e muito durante o milênio. Isso. Porque com pessoas com grande longevidade, vivendo centenas de anos, férteis durante a vida inteira, eles terão muitos filhos. E com esses que nascerem durante o milênio, já vão nascer como súditos de Cristo. Claro. Mas eles vão amar a Deus de coração, ou por obrigação, ou por medo, porque o pecado não será tolerado durante o milênio. Zacarias 14, por exemplo, diz que se alguém se revoltar contra Cristo durante o milênio, ele será fulminado instantaneamente. Né? O texto bíblico diz que antes que o seu corpo toque o chão, já estará morto. Né? Então, é por isso que um dos eventos de transição, que é o que eu vou abordar na próxima sexta 1, é o primeiro, na verdade, é a rebelião de final de Satanás. Isso. Ele conecta tudo isso. Mas, a grosso modo, assim, só para responder a pergunta, haverá uma forma de julgar
esses habitantes do milênio, principalmente os que nasceram durante o milênio, porque essa primeira geração que foi aprovada ao final da tribulação está salva. Mas os que nasceram durante o milênio, eles serão avaliados ao final do milênio com um evento específico que Deus vai ter, e os aprovados, eles serão transformados para a natureza glorificada e se juntarão aos demais glorificados. Isso ao final do milênio. E os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Perfeito. Eu acho que esta responde também a segunda pergunta dele. No fim da grande tribulação, não, ele voltou um pouco. No fim da grande tribulação, os que foram mortos pelo anticristo e agora com corpos glorificados, passam a ser noiva ou um grupo separado dentro da Nova Jerusalém? Não são noiva. Noiva é só a igreja. A igreja acaba no momento do arrebatamento. Perfeito. Então, no momento do arrebatamento, quem já tinha entrado na igreja entrou. Dali para frente a igreja está pronta, né? Os que se salvam depois disso, eles são salvos com os mesmos status dos salvos do Antigo Testamento, não são mais igreja. Perfeito. Um spoiler do próximo domingo, pastor, para finalizarmos na Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo agora, eu vou falar da volta de Cristo. Perfeito. Do milênio também, mas várias profecias sobre a volta de Cristo, profecias muito importantes, profecias, por exemplo, a profecia da Porta Dourada, muita gente fala, a profecia do Monte das Oliveiras, a profecia do grande terremoto, a profecia da conclusão da Guerra do Armagedon, né? E tantas pessoas que no decorrer da história tentaram mudar a geografia e o cenário daquela região para tentar impedir o cumprimento das profecias, mas na verdade as ações deles vão fazer que a profecia ainda se cumpra de forma mais cabal e completa do que seria se não tivesse feito isso. Então, eu vou falar bastante sobre a volta de Cristo em vários aspectos. A respeito do templo, do novo templo de Jerusalém, que existe esse dilema, né? Que hoje é a mesquita, não é isso? Isso, o que está lá é a mesquita. Eu ouvi um comentarista mencionando que existe a possibilidade de construir o novo templo sem desfazer da mesquita. Sim, eu creio nisso. Existe essa possibilidade, porque o terreno cabe, né? O terreno é grande. Sim, exatamente. O platô do templo ali, que a gente chama aquele retângulo assim, vertical assim, ele... a mesquita fica mais ou menos no meio, mas um pouquinho indo para a parte sul, que aqui na parte sul que é o Muro das Lamentações ao final. Essa metade norte, ela é um jardim e um museu. Isso. Se nós pegarmos essa parte norte, ela cabe a construção do prédio do templo, porque tinha o templo e tinha o pátio, né? O templo em si, o prédio, cabe inteirinho nessa parte norte, tranquilo, ainda ficaria com uns 20 metros de vão entre o templo e a mesquita. E eu acredito que o acordo que o anticristo vai fazer, intermediando essa paz no Oriente Médio, é lógico que um dos termos do acordo será a reconstrução do templo. O que ele vai propor é exatamente isso, que a metade norte seja cedida para os judeus e que eles reconstruam o templo lá. E existe embasamento bíblico para isso, pastor, porque se nós olharmos lá Apocalipse 11, o comecinho de Apocalipse 11, logo antes de entrar na parte que fala das duas testemunhas, ele diz assim: foi dado a um anjo um caniço, que é uma vara de medir. Isso. E ele disse assim: meça o templo e os seus adoradores, porém exclua o pátio exterior, pois ele foi dado aos gentios. E se nós olharmos na época de Jesus, o pátio exterior era exatamente a metade sul, onde hoje está a mesquita. Perfeito. Domingo que vem, na Escola Bíblica Dominical, quer saber mais alguns detalhes? Às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista, Avenida Industrial 2234, será uma alegria e um prazer receber você aqui. Pastor Gabriel, mais uma vez a nossa gratidão, a nossa alegria por mais este tempo de qualidade, alimento celestial, foi bênção de Deus. Hoje, na realidade, assim, eu nem sei por que nós oraremos. Tem alguma sugestão? Tem uma pergunta aí, Anderson? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, pastor Gabriel. Depois... Seu microfone está aí ligadinho? Tá ligado. Tá, perfeito, joia. Na nova terra, os animais também vão ser eternos também, como as pessoas? O texto bíblico não diz se na nova terra terá animais. Talvez não tenha.
Talvez o céu do cachorro e o céu do gato. Mas o que eu posso dizer, assim, infelizmente, para você que é pai de pet aí, mãe de pet, infelizmente, o seu pet querido, ele não tem alma e quando ele morrer, ele não vai para o céu. A existência dele termina na morte física. Pode ser que no céu Deus faça novos animais, né? E até vou especular um pouquinho aqui com você. Quando a gente vê a aparência de alguns anjos, principalmente querubins, você vai perceber que eles são parecidos com animais. A aparência deles é misturado, parte animal, parte humano. Então, quem sabe os animais dos céus não são tipos de anjos também? Faz sentido. Sugestão de oração? Sou eu. Orar para que Deus toque nos corações das pessoas, se revelando cada vez mais a sua verdade. Perfeito. E abrindo o entendimento para que esses vídeos cheguem a muitas pessoas e possam trazer esclarecimento a muitas pessoas. Amém. O senhor quer orar? Amém. Por favor, tenha gentileza. Senhor Deus, Pai de amor, todo-poderoso. Verdade, Pai. Mais uma vez hoje, Senhor, a sua palavra foi pregada, tem sido pregada todas essas sextas-feiras, Senhor. O que a tua santa palavra nos revela a respeito de como será o futuro, a respeito do fim dos tempos, Senhor. Para trazer paz, alegria e consolo, Senhor. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que essas palavras possam ser no coração de cada um que está ouvindo, Senhor, motivo de consolo, de trazer esperança, de alegria, de tirar todo o medo. Porque na primeira carta a João, capítulo 4, verso 18, também está escrito: perfeito amor expulsa todo medo. E que o seu perfeito amor seja revelado e manifesto nos corações de cada um de nós. Esse perfeito amor que expulsa o medo, abre o entendimento, ilumina e traz esperança. Para que nós possamos aguardar ansiosamente a manifestação de todas essas coisas. E como o Senhor nos ensinou a orar, que venha a nós o teu reino. Aguardamos ansiosamente, Senhor, Maranata, que o teu reino venha. Pai querido. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pois bem, chegamos ao final de mais um Sexta On. Próxima sexta-feira finalizaremos esta série de estudos e gostaríamos que você continue conosco, que você estivesse conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas, e que você venha também aqui presencialmente celebrar ao Senhor conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso, extraordinário, inexplicável amor de Deus e a comunhão perfeita, maravilhosa do Espírito Santo continue reinando no seu coração, não apenas hoje, mas até que Ele venha nos buscar, e muito em breve isso acontecerá. Final de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus.